Érica Hilton assume a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados do Brasil. É histórico, é marcante, é impactante, é bacana. Vamos ver o vídeo de discurso dela e no final eu vou fazer alguns comentários pontuais. Vamos ver, isso daqui é muito legal de assistir. Vamos assistir junto, tá bom, pessoal? Que alegria, apesar de todos os movimentos, desde quando esse nome começou a ser ventilado para essa comissão, acontecendo fora do parlamento, porque a violência ela começa fora e depois ela se concretiza aqui dentro, e muitas vezes aqui dentro legitimando, valorizando o que acontece lá fora. Nós conseguimos extrapolar a barreira do ódio, a barreira do preconceito, a barreira da discriminação, a barreira da invisibilidade e da negação da própria identidade. E nós, ao sentarmos nessa cadeira, não faremos uma gestão sem se preocupar com a pluralidade da Câmara dos Deputados, com a importância da pauta das mulheres e com aquilo que é extremamente fundamental para fazermos o enfrentamento a essa violência patriarcal, misógina, que tem acometido meninas e mulheres em todo o território nacional, que não estão preocupadas, que é a deputada Érica que está nesta cadeira ou quem é que seja, estão preocupadas como é que vão salvar as suas vidas, como é que vão proteger os seus corpos, como é que vão garantir não ser entregue à mão de seus estupradores. Esta é a verdadeira preocupação das mulheres brasileiras, como vão colocar comida nas suas casas, como vão denunciar os seus agressores sem que eles voltem à sua casa, matem sua família, como nós estamos assistindo agora. Eu espero que nós, com a pluralidade dos partidos que aqui compõem esta comissão, não nos preocupemos e não demos importância à condição de gênero da presidenta da Comissão da Mulher, mas que o que vale aqui de fato sejam as problemáticas que nós precisamos enfrentar no nosso país, seja enfrentar o discurso de ódio, o crescimento desta onda incel e red pill que dominam as redes sociais, mas não só, dominam a vida das pessoas a ponto de nós vermos um homem, a jovem, se entregar para a polícia com uma frase nos peitos dizendo: não se arrependa de nada. Esta é a prioridade desta comissão. Esta deve ser a preocupação das mulheres que compõem esta comissão. Não ficar querendo fazer esse espantalho com pautas ideológicas, tentando deslegitimar uma pauta ou outra, porque as mulheres do Brasil, aquelas que estão sendo violentadas, estupradas, espancadas, aquelas que estão tendo que viver de maneira compulsória, elas esperam desta comissão uma responsabilidade efetiva. Vamos aqui discutir projetos, vamos aqui discutir a vida das mulheres, vamos aqui lembrar, sim, que queira ou não queira, mulheres transexuais e travestis não serão abandonadas nessa discussão e não me importa a vontade de quem quer que seja. Há uma determinação no Supremo Tribunal Federal e se antes espizinhavam nos nossos direitos, se antes esmagavam a nossa dignidade, sem que nós pudéssemos estar aqui de igual para igual, defendendo o nosso lugar no mundo, este tempo acabou. Nós chegamos aqui, chegamos para ficar e chegamos para fazer uma reparação histórica. Não aceitamos mais continuar invisibilizadas. Não aceitamos mais ter nossas identidades violadas. Não queremos viver no primeiro país do mundo que nos mata com um tiro na cara, arrancando o nosso coração, nos arrastando na via pública. Se para algumas de vossas excelências o que importa é o que diz a biologia, eu recomendo que vossas excelências vá discutir isso lá no departamento de biologia. Aqui nós vamos discutir mulheres, mulheres pobres, mulheres pretas, mulheres trans, mulheres cis, mulheres mães, mulheres que amamentam, todas as mulheres, sem exceção, na sua dignidade e na sua pluralidade. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho, esse é o papel que nós estamos assumindo agora à frente desta comissão. E eu quero saudar, cumprimentar a gestão da deputada Célia, a primeira mulher indígena a chegar aqui, porque sabe, deputada Célia, eu quero fazer a leitura de um discurso que eu trouxe, não meu, de uma grande mulher
em outros tempos, que era uma mulher negra e mostrava o quanto esse discurso da animalização, da negação da identidade, do não direito de ser mulher, não é uma pauta exclusiva só das mulheres trans e travestis. São das mulheres negras, são das mulheres indígenas, são daquelas que não desfrutaram desse stratocós. E Sojourner Truth, o nome dela é bem difícil, né, de se pronunciar, fez um discurso muito importante e antes de passar a palavra, eu queria honrar a memória deste discurso, desta ex-escravizada que começava o seu texto dizendo: eu não sou mulher, uma mulher da África do Sul, e ela dizia: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagem e devem ser carregadas para atravessar as valas e que merecem o melhor lugar onde quer que esteja. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagem ou a saltar sobre as poças da lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei, eu plantei, eu juntei a colheita nos celeiros e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso. E suportar o açoite também. Eu não sou uma mulher? Eu pari filhos e vi a maioria deles ser vendido para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. Eu não sou uma mulher? Daí eles falam dessas coisas na cabeça. Como elas chamam isso? Alguém da audiência sussurra: intelecto. É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu corpo não tem mais que um quarto e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida? Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por suas próprias contas, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens a deixem fazer o que elas querem. Agradecida por me escutarem, eu também sou uma mulher. Esse é o discurso. Esse é o discurso de uma mulher que pariu filhos, que amamentou, que tinha útero, que menstruava e também não era considerada uma mulher. Sabe por quê? Porque não se trata apenas dessas características que são elencadas para tirar a dignidade das mulheres. É preciso mais, porque muitas mulheres como essa também foram desumanizadas. Nós tomaremos posse hoje. Quero agradecer demais a deputada Laura Carneiro, que é uma deputada brilhante, respeitadíssima nesta casa, por ter aceitado estar aqui comigo. Agradeço a deputada Socorro Neri também, que é outra deputada queridíssima, maravilhosa. A deputada delegada Adriana, que também vai compor a mesa com a gente. Agradeço as deputadas e os deputados que vieram aqui, que votaram com a gente, que tornaram isso possível. E agradeço também aqueles que não votaram, aqueles que continuam perseguindo as nossas identidades e criando o freak show. Terão que voltar para suas bases raivosas nas redes sociais, continuarem a produzindo ódio, produzindo discursos transfóbicos, produzindo violência, mas aceitando que nós estamos avançando, aceitando que não vai ser o discurso falacioso, não vai ser a negação, não vai ser a vontade de um ou outros que poderá se sobrepor à nossa dignidade. Somos humanas, queremos direito, não aceitamos ser expulsas, negadas dos nossos lugares e vamos trabalhar juntas. É isso que eu espero, que nós possamos colocar as diferenças de lado, que são muito mais importantes para vocês do que para nós, e atuarmos nessa comissão em defesa da vida das mulheres, durante um episódio tão longo de feminicídio e violência contra as mulheres. Viva as mulheres do Brasil e do mundo, todas elas, sem exceção, e que nós possamos transpor o ódio, a barbárie, a violência, o preconceito e as mentes mesquinhas para que nós possamos consolidar um Estado democrático de direito para todo mundo. Todo esse discurso dela, e até o discurso que ela leu,
daquela outra mulher, que depois a gente vai fazer uma análise só daquele discurso, porque ele é muito complexo, é completo e é maravilhoso, muito impactante e forte. A Érica é uma pessoa destemida. Todos que acompanham a carreira dela como política sabem que ela é uma mulher destemida, é uma mulher trans. E ela luta pelo direito das minorias, e eu fico muito empolgado e muito feliz em ver que ela está à frente dos direitos das mulheres, porque eu acredito que ela vai conseguir fazer bastante coisa importante nesse tema. Mas reparem que a primeira coisa, ela já começou o discurso dela falando que a primeira luta dela é contra o preconceito por ser ela quem está à frente dessa comissão. Gente, ela falou ali também da importância das mulheres e ela falou Jesus. Jesus nasceu de quem? De Maria, de uma mulher. Jesus, a sua vida inteira, foi cercado por mulheres. Desde quando ele nasceu até a sua ressurreição. Mulheres, quando foi assunto ao céu, mulheres. As mulheres elas têm uma importância fundamental no Evangelho, as mulheres têm importância fundamental na nossa formação, na formação da nossa sociedade. É inadmissível. Estamos em 2026 e as mulheres ainda não ganham a mesma coisa que os homens ganham, elas não ocupam os mesmos cargos que os homens ocupam. Trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro. Você vai vendo a escadinha, você vê lá no começo os cargos mais baixos, você tem preto, um ou outro gay, e aí você tem as mulheres. E aí depois você vai vendo que vai diminuindo a quantidade de mulher, vai diminuindo a quantidade de gay. Nos cargos já de liderança você já não tem preto, não tem gay, trans não tem lugar nenhum, porque as pessoas não empregam os trans no Brasil. O preconceito é incrível, é infundado. Eles são pessoas extremamente competentes, comprometidas, se dedicam, lutam, batalham, são educadas, são corretas e não têm oportunidade. As mulheres, igual, também não dão a mesma oportunidade, não pagam o mesmo salário para as mulheres, não dão os mesmos direitos para as mulheres, não respeitam as mulheres, fazem piada, tiram sarro. A gente todo dia vê as mulheres sendo espancadas, violentadas, judiadas, e quando elas vão fazer um boletim de ocorrência ainda são um motivo de piada. Tá na hora de acabar, tá na hora de parar. E eu acho que tá na hora dos homens se posicionarem com relação a isso. Aqui no canal React Cristão Progressista, o teor da nossa teologia abordada aqui é esse, é inclusivo mesmo. É trazer essas pessoas, porque o amor de Jesus, olha, o amor de Cristo é inclusivo. O amor de Cristo não exclui, ele inclui. Ele não afasta, ele ajunta. E esse é o propósito desse canal. E se esse é o seu propósito, se é isso que você quer ver na nossa sociedade, as mulheres com o mesmo direito, as pessoas com os mesmos direitos, podendo se expressar, podendo falar a verdade, se isso é o que você espera, e se esse é o evangelho que você aprendeu a amar de Cristo, que esse é o evangelho que eu aprendi a amar de Cristo, me converti a Cristo por isso, sou apaixonado a Cristo por isso, eu amo Jesus por isso. Amo Jesus por isso, porque ele inclui, ele não afasta, ele não divide. Quem faz essas coisas não tem Jesus no coração, verdadeiramente. E se você é assim também, seja bem-vindo a continuar no nosso canal, deixe seu like, faça o seu comentário. Concordo, não concordo, acho que é mais ou menos por aí, acho que não é por aí. Participa com a gente e a gente vai fazendo aqui e dia a dia a gente vai evoluindo junto. Um beijo no coração de vocês e vejo vocês no próximo vídeo.